Olá a todos, estamos aqui para falar de um tema super atual, super importante, quando estudamos EAD, que é o tema de acessibilidade nas plataformas de cursos à distância. Esse estudo está sob a supervisão da professora Flávia Veloso, da disciplina de Educação à Distância, do curso de Licenciatura em Ciência da Computação da Universidade Federal da Paraíba, no Campus 4, em Rio Tinto. Nossa equipe de estudos é formada por Ellen Regina e por mim, Wendel Soares. Nosso trabalho estará organizado da seguinte maneira: começando por uma breve contextualização, passando por conceitos que serão trabalhados, que foram estudados nesse trabalho, algo também relacionado ao desenvolvimento dessas plataformas, a análise dessas plataformas também, e um exemplo de ambiente virtual de aprendizagem acessível, finalizando com as referências utilizadas nesse trabalho. Então, quando nós falamos de tecnologia, nós remetemos diretamente ao contexto social em que nós vivemos hoje, o contexto de mudança de modelo social, que envolve a transição de uma sociedade que era puramente industrial para uma sociedade da informação. Então, essa mudança, essa mudança de contexto atinge da mesma maneira a educação por si e, sobretudo, a educação à distância, que está intimamente ligada a essa sociedade da informação que chegou. Esse é um modelo, esse é um conceito levantado por Silva, que continua dizendo da seguinte maneira: a internet, como elemento deste novo modelo, cria uma nova forma de relacionamentos sociais, pessoais e profissionais, devendo ser utilizada também como elemento de inclusão. Então nós vemos que a internet ela traz em si esse poder de inclusão, esse poder de incluir mesmo mais pessoas, de trazer para o meio as pessoas que outrora eram excluídas. Costa ele fala uma coisa super importante. A era da informação influencia todos os setores da sociedade e a inovação tecnológica tem afetado especialmente a educação, com o uso cada vez mais comum de recursos digitais no processo de ensino-aprendizagem. Silveira ele vem frisar exatamente um ponto crucial no que diz respeito à evolução, no que diz respeito à inserção da tecnologia nesse contexto social em que vivemos. Ele diz assim: essa revolução não apenas pode consolidar desigualdades sociais, como também elevá-las, pois aprofunda o distanciamento cognitivo entre aqueles que já convivem com ela e os que dela estão apartados. Então é importante também frisar que a tecnologia em si ela traz, de fato, muitos artifícios, muitas ferramentas que possibilitam a inclusão. Mas não podemos negar que a tecnologia, se usada de outra maneira, de maneira contrária, ela com certeza ela vai afastar, ela vai excluir. Então aquela pessoa, aquele indivíduo que não tem aquele acesso a tal ferramenta, a tal tecnologia, ele automaticamente ele é excluído da sociedade que usa por demais tal ferramenta. Então, é preciso encontrar o limiar de equilíbrio entre a tecnologia que inclui, mas também a tecnologia que exclui. A tecnologia ela é como se fosse essa faca de dois gumes, que ao mesmo tempo que ela inclui, ela também ela corre esse risco também de excluir. E aí alguns conceitos que vamos trabalhar, que trabalhamos ao pesquisar sobre esse conteúdo. Quando nós tratamos de acessibilidade no estudo à distância, muitas vezes nós nos perguntamos como o curso à distância pode oferecer algo acessível, se ele não é presencial. Então, está aí um conceito que Silveira também deixou. Ele trata o conceito de acessibilidade EAD como algo que permita que as informações sejam apresentadas aos usuários independente de sua condição física ou sensorial, de hardware ou software utilizado e do custo. Então, independentemente de qual seja a deficiência, de qual seja a limitação física ou sensorial daquela pessoa, ela precisa ter acesso ao conteúdo como qualquer outra pessoa. Isso é que é a inclusão, isso é o conceito de acessibilidade em um curso à distância. Passerino e Montardo dizem o seguinte:
o conceito de acessibilidade ganha destaque a partir de 1981, impulsionado pelo Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Então, precisou-se ter esse Ano Internacional das Pessoas Deficientes para que esse tema ganhasse, esse conceito ganhasse um destaque maior. Com o avanço das TICs, em especial da internet, passa a ser uma preocupação elaborar ambientes virtuais acessíveis. Então, a gente vê que é relativamente recente, 2007, essa citação. Esse ano internacional foi em 1981, ou seja, o assunto ele não é totalmente novo. Porém, existe uma escassez de plataformas online, de plataformas EAD que trabalham exclusivamente ou dão uma importância maior à pessoa com deficiência. Existem poucas plataformas que enfatizam a questão da acessibilidade. Mas quando tratamos, por exemplo, do desenvolvimento, nós encontramos a World Wide Web Consortium, que foi designado para nortear o trabalho na web, para nortear o trabalho de desenvolvimento de tais plataformas. E dentro desse World Wide Web Consortium, a Web Accessibility Initiative, então ela trouxe conceitos para ajudar nesse desenvolvimento de diretrizes para navegadores e ferramentas, e formação e acompanhamento em investigações quanto à acessibilidade. Então, existem já órgãos que se preocupam com essa questão do desenvolvimento. Francisco, ele coloca, para a gente se situar um pouco, ele faz uma relação entre um dado cenário de alguma limitação física e algumas barreiras que são encontradas na internet por essas pessoas que portam essas situações físicas. Por exemplo, uma pessoa que tem perda total da visão em ambos os olhos, eu não vou ler a tabela toda, senão a gente vai passar o vídeo todo lendo ela, mas é importante frisar alguns pontos. Por exemplo, uma pessoa que tem perda total da visão em ambos os olhos e encontra na internet imagens sem textos alternativos, gráficos e imagens complexas, indevidamente descritas, imagens dinâmicas. Então a gente vê que não existe um caminho alternativo para as pessoas portadoras de deficiência física se inserirem nessa realidade. Então existe de fato uma escassez, existe de fato a preocupação, ela não é, a atenção a essa área não é dada, não tem sido suficiente. Porém, se a gente for ver, por exemplo, hoje em dia, por mais que não haja plataformas que sejam totalmente acessíveis ou plataformas que sejam desenvolvidas exclusivamente para ser acessível, o que é realmente hoje utilizado por essas plataformas são as ferramentas de apoio. Então, por mais que a plataforma ela não seja totalmente acessível, existem essas ferramentas que dão apoio, existem essas ferramentas que de fato vêm ajudar a deixar a plataforma mais acessível. Por mais que não tenha condições de a plataforma ser totalmente acessível, mas essas ferramentas elas conseguem dar esse apoio. Nesse contexto, nós podemos considerar como ferramentas de apoio alguns softwares que possibilitem a compreensão do conteúdo diante das diversas barreiras físicas. E aí nós podemos dizer também, por que não, sensoriais. Por exemplo, existem plataformas que se utilizam do Skype para manter uma videoconferência e que a pessoa surda ela consiga entender o conteúdo que está sendo trabalhado naquela aula. Existem também ferramentas que convertem o texto que seria em vídeo, que seria em áudio, para texto, para aquela pessoa que é surda, para aquela pessoa que não consegue escutar. Da mesma maneira, ao contrário, existem ferramentas que possibilitam que o texto falado seja transcrito para o texto escrito. Então, existem ferramentas que possibilitam isso. E vídeos gravados de conteúdos explanados em Libras para pessoas cegas. Então existem de fato as ferramentas hoje que não são propriamente ditas para essa finalidade, mas que servem também para isso.
Interessante que para essas plataformas que foram criadas, existem plataformas que avaliam esses ambientes virtuais de aprendizagem ou qualquer outro site e avaliam o nível de acessibilidade que aquele site tem. Eu trouxe essas 3 plataformas da Silva, Hera e Examinator, que é você coloca o link nessa plataforma e ela avalia todo o site e dá o nível de acessibilidade que aquele site traz. Então, páginas na web projetadas com recursos de acessibilidade ampliam a visibilidade, o acesso ao site e favorecem a inclusão de pessoas com necessidades especiais, idosos em muitas situações, pessoas que não possuem recursos tecnológicos atualizados. Então, existe toda essa preocupação. Esses são os conceitos trazidos por Silva também, e que ele frisa muito essa importância da avaliação dessas plataformas, se elas realmente atendem ao conceito de acessibilidade. E aí, apesar da escassez quanto a essas plataformas acessíveis online, existe nós achamos essa plataforma, esse ambiente virtual de aprendizagem acessível, que se chama WebGD, que está sendo desenvolvido com o apoio da CAPES e CNPq desde 2009 por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, por mais que essa plataforma venha sendo desenvolvida desde 2009 até hoje, existem muitas coisas a serem ainda trabalhadas. Então, existem muitas lacunas nessa plataforma, mas é uma plataforma que está em desenvolvimento e que, querendo ou não, é plausível. Então, nós vamos dar uma olhadinha nessa plataforma. Por exemplo, nessa tela nós vemos que nós temos um vídeo que aparentemente o rapaz está dando um curso em Libras. Então aqui nós temos 2 opções de curso, que é a Geometria Descritiva 0 e a Geometria Descritiva 1. Um curso em 2 níveis, que é em Libras. E se a gente prestar atenção aqui embaixo, para pessoas que têm uma perda da visão, tem como você aumentar a letra. Para pessoas que não escutam bem, tem como você aumentar o volume de tudo que está sendo dito. Então, assim, existe toda uma preocupação com a questão da acessibilidade, e isso, de fato, é muito importante. Então, nós temos ali, se a gente prestar atenção, os projetos, os cursos. Porém, essa parte dos cursos ainda é uma parte que é uma lacuna ainda, não está totalmente pronta. Existe a questão da equipe, mas se você prestar atenção aqui, nós temos tudo isso que eu falei, todos os botões que possibilitam essa acessibilidade. E é isso. Aqui nós encontramos as referências que foram trabalhadas nesse estudo. E é isso. Muito obrigado pela atenção.